Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Vamos continuar falando um pouquinho de técnicas ou ferramentas da mediação. Vou apresentar agora para vocês outras 3 técnicas contidas no Manual de Mediação e Conciliação do Conselho Nacional de Justiça e vamos falar um pouquinho delas. Vamos falar primeiro do brainstorming. Brainstorming, a tradução literal do inglês, brain, cérebro, storming, tempestade, é como se fosse então uma tempestade de ideias. Através dessa técnica ou desta ferramenta, o mediador não aponta caminhos, não sugere. Vamos lembrar sempre que na mediação a postura mais adequada do mediador não é sugerir, não é escolher caminhos ou opções no lugar do mediando, em função do princípio da autonomia da vontade das partes, né? Dos mediandos. Os mediandos são os protagonistas na mediação e o mediador não deve apontar, sugerir, aconselhar, opinar, orientar. Esta não é a função do mediador, né? Mas no brainstorming, ao invés de aconselhar, opinar, o mediador estimula que as partes, que os mediandos, busquem as suas próprias opções, os seus próprios caminhos, as suas próprias escolhas. Com o estímulo para que as partes gerem diversas opções para a solução do seu conflito, o mediador estimula que as partes tenham uma visão de que aquele conflito pode ser resolvido de diversas formas. Muitas vezes os mediandos chegam até nós com um pensamento de que somente a questão do conflito deles deve ser resolvida de uma determinada forma apenas. Normalmente um mediando acha que o conflito só vai ser resolvido se o outro ceder ao que ele quer, porque é daquela forma única que ele entenderia que o conflito poderia ser resolvido para atender a sua necessidade, tanto a sua posição quanto ao seu interesse, né? Enquanto o outro mediando pensa o mesmo. Quando a gente exerce o brainstorming, quando estimula o brainstorming, essa geração de opções e de ideias e caminhos para os mediandos, o mediador estimula que as partes pensem, reflitam que existem inúmeras possibilidades, várias ideias, vários caminhos, né? Na maioria das vezes, para que os conflitos sejam resolvidos. Não é preciso se pensar, imaginar que somente um caminho é o correto, um caminho é o adequado e que um precisa ceder para que o outro possa ter acolhido aí as suas necessidades e os seus interesses, né? Não, de forma alguma. Muitas vezes os caminhos, não é nenhum caminho que um mediando quer e nem o que o outro quer. Existe um terceiro caminho, existe um quarto caminho, um quinto caminho. Existem várias opções, muitas alternativas de solução de conflitos. E quando o mediador estimula esta geração de opções, essa geração de ideias, ele estimula que as partes pensem, reflitam sobre os diversos caminhos que tem para seguir. Ele está aplicando esta técnica chamada brainstorming, ou a técnica da geração de opções, a geração de ideias. Lembrando novamente que essas ideias têm que vir dos próprios mediandos. O que o mediador faz é estimular a geração de ideias pelos seus mediandos e não aponta essas ideias diretamente, tá bom? Podemos falar também no afago. Afago é uma outra técnica, também prevista no Manual de Mediação e Conciliação. Pela técnica do afago, o mediador reforça algum aspecto positivo dos mediandos, algum aspecto colaborativo, cooperativo, que aquele mediando demonstre no procedimento de mediação. Então, quando ele tem uma fala positiva, quando ele tem um olhar para o conflito ou para o outro mediando, né, de uma forma colaborativa, quando ele vê algum aspecto positivado ali, ele externa isso no procedimento de mediação, o mediador, ao invés de simplesmente perceber, observar essa positivação e deixar para lá, ele reforça, ele estimula que os mediandos tenham este aspecto positivo um com o outro e com a questão entre eles e com o conflito, né? O afago nada mais é do que um reforço positivo a algum ato de colaboração ou cooperação, um espírito colaborativo que os mediandos demonstrem ali um com o outro ou com o próprio conflito em si. É não deixar passar despercebido, não deixar passar em branco algo positivo que os mediandos façam ali no procedimento de mediação. É muito importante o afago, os mediandos se sentem acolhidos, na verdade,
nas posturas positivas que tomam no procedimento de mediação, tá? Vamos falar da mediação também, da validação dos sentimentos. Validação dos sentimentos é uma técnica onde o mediador também não deixa passar despercebido, agora não mais o enfoque positivo, o espírito colaborativo e cooperativo das partes, mas ele também não deixa passar batido algum sentimento profundo demonstrado pelo mediando ali no procedimento de mediação. Ao validar os sentimentos, o mediador ele cria uma conexão emocional com o seu mediando. Vejam, não é uma conexão do ponto de vista pessoal, mas é uma conexão emocional no sentido de mostrar ao mediando que o mediador está ali presente, com uma escuta ativa, atenta e criando uma conexão ao perceber o sentimento demonstrado pelo mediando no procedimento de mediação. Na validação dos sentimentos, o sentimento é mencionado, é citado, é levado em conta, né? Aquele mediando se sente percebido, ele se sente ouvido, escutado de verdade, observado. O que ele manifesta é levado em conta e o seu sentimento não é deixado para lá. Seja o seu sentimento de mágoa, o seu sentimento de raiva, o seu sentimento de revolta, o seu sentimento de tristeza profunda, o seu sentimento que expressa, na verdade, uma emoção íntima do mediando e que tem muito a ver com os interesses, né, dos mediandos. Vale lembrar aqui, isso não se refere exatamente ao que a gente está falando aqui de técnicas e ferramentas da mediação, mas vale lembrar a grande diferença entre posição e interesse, né? A posição assumida pelo mediando é aquilo que ele pede, né? Então, quando uma mãe representando os direitos do seu filho entra com uma ação de alimentos, a posição que ela assume é o pedido de alimentos em si, alegando que a criança necessita, na verdade, da colaboração do pai. Eu não gosto muito dessa expressão, ajuda, colaboração. Na verdade, a criança tem que ser sustentada aí por ambos os pais, de acordo com a possibilidade e a necessidade da criança e a possibilidade dos pais, cada um no seu quinhão, na sua proporção, mas não se trata tanto de uma ajuda, e sim de um sustento dividido e rateado entre os pais, né, com as suas responsabilidades devidas. Mas vejam, quando a gente fala de uma ação de alimentos, a posição assumida por essa mãe, que representa os interesses do filho, a posição assumida é pedido de alimentos, aí para que o pai arque com esses alimentos, enquanto seus interesses às vezes podem ser outros, né? Então, no meio da mediação, a mãe fala que esse pai era omisso, ou o pai, né, que entra com uma ação de alimentos, fala isso da mãe, que é uma mãe omissa, que é uma mãe que não tem contato com o filho, que é uma mãe que não faz a visitação para o seu filho. Então, o interesse da mãe é a aproximação deste filho com o pai, que o pai assuma mais responsabilidades na educação e no cuidado desta criança junto com a mãe. A posição assumida dela é entrar com pedido de alimento, mas os interesses têm muito mais coisa por trás. A gente tem aquela imagem clássica, né, do iceberg, aquela pontinha do iceberg lá em cima, né, que sai da água, aquela pequena pontinha do iceberg é a posição. Aquilo é a ação de alimentos, por exemplo, que a mãe entrou, é a posição que ela assume, mas os interesses é a parte do iceberg por baixo, né? Aquele iceberg enorme que não se vê, mas que a gente, ao analisar e ver bem o iceberg num todo, a gente entende que o interesse tá lá para baixo, muito mais profundo, muito mais coisas que fazem com que a pessoa peça algo. Posição, algo que se pede. Interesse, o porquê se pede aquilo que está se pedindo, o que está por trás do pedido, né? Então, vamos imaginar que os interesses, dentro dos interesses existem muitos sentimentos. Então, voltando às técnicas, na validação dos sentimentos, o mediador demonstra para os seus mediandos que percebeu, que entendeu quais são os interesses das partes, né, maiores do que as posições ali assumidas, e quais são os sentimentos, quais são os reais sentimentos e profundos sentimentos daquelas pessoas em relação a tudo que está acontecendo. Tá bom, pessoal? Mais 3 técnicas aqui para vocês e a gente vai fazendo aos poucos outros comentários, pequenas postagens. Agora com esse canal do YouTube a gente vai postando mais material, comentários,
introduzir algumas pessoas que falem algumas questões interessantes aí ligadas à mediação e à conciliação. De repente a gente fala um pouquinho de arbitragem também, e a gente vai postando vídeos, e agora com esse canal do YouTube ele vai sendo alimentado com mais material, com mais informações, com outros vídeos, com notícias, com informações. Curtam aí o canal, participem, se inscrevam no canal, que vai ser uma honra, uma alegria para nós, tá bom? Um beijo a todos e até mais!